A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos cumprimento com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da Graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar, gostaria de compartilhar uma palavra do nosso mestre pastor Aloísio. Ela foi ministrada, a fragrância da sua oferta a Jesus. Preste atenção, essa palavra de hoje não é para aquelas pessoas que ainda não foram salvas. E também não é para aquelas que ainda não possuem um coração para ofertar ao Senhor. Se o seu coração ainda não é generoso, por favor, não oferte, porque Deus só aceita aquilo que damos com alegria. Hoje vamos compartilhar João capítulo 12, do verso 1 ao 8. Essa história é contada em 3 evangelhos. Isso nos mostra a importância que o Espírito Santo dá a ela. Nela, podemos ver o coração de cada um sendo revelado. O texto diz que essa reunião aconteceu 6 dias antes da Páscoa. Isso mostra que era a última semana do Senhor. No momento em que ele vai a Betânia. O nome Betânia significa casa dos pobres ou casa de aflição. Nesse lugar, eles ofereceram ao Senhor uma ceia. Isso nos fala de comunhão, desfrute do Senhor na vida da igreja. O banquete em Betânia é uma alegoria da vida da igreja. João capítulo 12, verso 1 e 2 diz: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. A primeira coisa que vemos na casa de Betânia é que Jesus estava presente para uma ceia. Isso nos fala um lugar de festa, celebração, comunhão. Antes o Senhor não tinha onde inclinar a sua cabeça, lá em Mateus 8, 20, mas agora ele possui um lugar de descanso e comunhão. Cada vez que nos reunimos como igreja, o Senhor vem para festejar conosco. A ceia foi oferecida para Jesus em Betânia. A palavra Betânia significa casa de aflição ou casa dos pobres. Isso nos mostra que exteriormente o mundo sempre nos vê como tristes e afligidos, mas na verdade somos um lugar de festa e comunhão, porque o Senhor Jesus está presente em nossa festa. A primeira pessoa mencionada é Lázaro. Ela possui um significado espiritual. Todos nós, como Lázaro, estávamos mortos, mas o Senhor Jesus nos deu vida. A igreja é o lugar que estávamos mortos, mas que receberam nova vida. Lázaro aqui representa um novo nascimento, a vida de ressurreição. Em João, capítulo 12, do verso 9 ao 11, nós lemos que muitos voltaram crendo em Jesus por causa do testemunho de Lázaro. Isso nos mostra que Lázaro também representa o testemunho da igreja. Na igreja, sempre há aqueles que têm um testemunho tão marcante que trazem muitos para o Senhor. Naquele banquete estava também Simão, leproso. Em Marcos 14, verso 3, descobrimos que a casa de Betânia era de um leproso, curado por Jesus, chamado Simão. A lepra é um símbolo do pecado. Por um lado, estavam todos mortos, mas por outro lado, todos enfermos com lepra do pecado. Como Lázaro, estávamos mortos e fomos ressuscitados. Como Simão, éramos leprosos e fomos purificados. Somente quando a morte é vencida e o pecado é removido, é que a igreja se torna possível. Lá também se encontrava presente Marta. Tanto Lázaro quanto Simão apontam para o testemunho vivo que damos a respeito da nossa nova vida. Eles não fizeram nada. Eles apenas ficaram ali tendo comunhão com o Senhor. As suas vidas eram testemunhos vivos. Todos devemos ter esse testemunho de vida e purificação. Mas a igreja também é constituída de Marta. Marta aponta para o serviço.
Não pense que Marta é menos importante que Maria ou Lázaro, pois a igreja não pode existir sem aqueles que servem. Pode ser que Maria tenha escolhido a melhor parte, mas a função de Marta é essencial. É verdade que quando temos um Lázaro na igreja, ele vai atrair muitas pessoas, porque a sua vida é um testemunho ambulante do poder de Deus. Mas Marta é a que vai ajudar a consolidar essas pessoas. Lázaro atrai, mas Marta é quem serve os que firmes em Cristo. A igreja também é lugar de pecadores não transformados. Por isso encontramos Judas presente. Judas simboliza aqueles que estão na igreja, mas ainda vivem na carne, ou nem mesmo nasceram de novo. Estão entre nós, mas não são dos nossos. 1 João capítulo 2, verso 19. Tais pessoas amam mais o dinheiro do que a Deus. Judas achou um desperdício gastar algo tão precioso com o Senhor Jesus. Já observou que sempre há pessoas que pensam que estamos exagerando em nossa oferta? Quem acha que é exagero, pensa que é um desperdício dar tanto para o Senhor. Por último, temos Maria. Ela representa aqueles irmãos que amam muito o Senhor e derramam o que têm de mais precioso aos pés dele. Amam tanto o Senhor que lhe dão o melhor. Vemos que a vida da igreja é simbolizada por cada um desses personagens. Simão, o leproso, preparou a casa para o Senhor. Marta o servia. Maria o amava. Lázaro testemunhava. E Judas estava a traí-lo. O resultado disso é que muitos creram nele. Não dê ao Senhor algo que não custe nada. Lá em João capítulo 12, verso 3. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés do Senhor Jesus, enxugou com seus cabelos e encheu toda a sua casa com o perfume do bálsamo. Aquela primeira unção dos pés do Senhor por uma pecadora aconteceu no início do ministério de Jesus, mas a segunda foi apenas 6 dias antes da crucificação. Quando ela derramou o perfume na casa, encheu da fragrância do óleo. Tudo que você faz para o Senhor Jesus não pode realmente ser ocultado. As pessoas percebem o aroma. Você carrega a presença e a fragrância do Senhor em você. A oferta é uma adoração que sobe como fragrância na presença de Deus. Todas as vezes que ofertamos a Deus de forma sincera e genuína, a glória de Deus enche a igreja. Não podemos desfrutar da glória de Deus sem adoração. Não dê nada ao Senhor que você não queira dar. Simplesmente ore ao Senhor e pergunte quanto você deveria ofertar. O Senhor disse que as suas ovelhas ouvem a sua voz. Lá em João capítulo 10, verso 27. Então, faça apenas o que ele disse para fazer. Maria tinha esse perfume em casa por muito tempo. Com certeza ela estava juntando o perfume exatamente como nós fazemos uma poupança. Ela nunca tinha usado o óleo para ela mesma. Ela considerou muito caro para o seu próprio uso, mas ela não considerou muito caro para o seu Senhor. No decorrer da história, tendo havido um debate sobre a identidade de Maria, alguns defendem que Maria era pecadora, lá em Lucas 7. Maria é mencionada aqui que seja a mesma pessoa. O texto de Mateus, capítulo 26, verso 6, descobrimos que a casa onde ocorreu esse evento era a casa de Simão, o leproso. Alguns estudiosos acreditam que se trata do mesmo Simão, mencionado em Lucas 7, 36 e 50, que convidou o Senhor para jantar. Possivelmente ele tenha convidado o Senhor justamente porque ele tinha sido curado de lepra. Se isso for verdade, é interessante pensar que Simão, o leproso, talvez fosse o marido de Marta. E aquela pecadora que ungiu os pés do Senhor naquele jantar, possivelmente era Maria. O Senhor disse que ela amava, mas porque tinha sido mais perdoada. Então, o que vemos aqui seria uma segunda ocasião em que Maria derramou o perfume sobre o Senhor. Observe que nos 2 eventos, a atitude dela foi muito parecida. Ela ungiu os pés do Senhor, enxugou os seus cabelos, e por isso é provável que seja a mesma pessoa. Se Maria é mesmo pecadora, que ungiu os pés do Senhor, podemos deduzir que ela era prostituta.
A Bíblia diz que ela era muito pecadora. Disso presumimos que era prostituta. Uma prostituta perde um pouco da sua alma cada vez que se prostitui. Aquele perfume foi comprado às custas da sua própria alma. Assim, ela não derramou apenas um bálsamo, mas derramou a sua própria alma. A verdadeira oferta sempre produz desconforto nos carnais. Lá em João capítulo 12, verso 4 e 6. Mas Judas Iscariotes, um dos discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse porque não tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Judas se irrita com a oferta de Maria a Jesus, mas acha um desperdício. Judas é um homem avarento, amargo, com a visão que estava afetada por amargura. O ponto de vista de uma pessoa é afetado pelo que ela tem no seu interior. Ele tinha uma justificativa aparentemente razoável, porém insincera, porque não se deu valor aos pobres. Judas era um ladrão, queria o dinheiro não para os pobres, mas para ele mesmo. Ele se exasperou porque Maria gastou 300 moedas com Jesus. Ele traiu Jesus por 30 moedas. Aqueles que não possuem um coração para o Senhor sempre acham que é um desperdício ofertar na igreja. Por que gastar tanto com o Senhor? A graça de Deus é que estamos numa posição em que podemos ajudar o pobre, mas precisamos ter claro que mesmo o pobre podem ser uma distração que desviam a nossa atenção do Senhor. O Senhor deve ser o primeiro. Caso contrário, os pobres nunca seriam realmente ajudados. Judas, com um olhar, foi capaz de avaliar o preço do bálsamo, 300 denários. Isso era equivalente a quase um ano de trabalho, de um ano de salário do trabalhador. Ele sabia o valor do perfume, mas não valorizava o Senhor. Estas foram as primeiras palavras proferidas por Judas nos evangelhos. A primeira menção define bem o caráter dele. Para ele era um grande desperdício. E você sabe quais foram as últimas palavras? Eu traí sangue inocente. Mateus 27, 4. Não seja contaminado pela mente carnal. Judas disse que a oferta era um grande desperdício. Obviamente, as palavras de Judas afetaram os outros discípulos. O relato de Mateus mostra que todos os discípulos foram influenciados por Judas. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, e lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Mateus 26, versos 6 e 8. Se você ler Mateus 26, do verso 1 ao 5, verá que antes de mostrar o coração de Maria, a Escritura mostra o coração dos seus principais sacerdotes, o coração de Judas, o coração dos demais discípulos e o coração de Maria. Qual é o seu coração hoje? Todas as coisas procedem do coração. O relato de João nos mostra que Judas foi o que primeiro falou, mas a sua fala contaminou todos os outros discípulos. Tiago disse que a língua é como fogo e basta uma língua para incendiar uma floresta com iniquidade. Tiago 3,6. Os discípulos tinham um coração para o Senhor, mas uma única voz os influenciou a todos. A palavra de Judas foi: para que esse desperdício? Não é de admirar que Judas considerasse um desperdício, porque ele planejava vender o Senhor por 30 moedas de prata, mas aquele perfume valia 300 moedas de prata. O diabo continua soprando na mente das pessoas que tudo aquilo que fazemos ou ofertamos para o Senhor é um desperdício. A oferta de Maria, que fez Judas perceber o valor que ele atribuía a Jesus, 30 moedas de prata, era o preço de um escravo no Velho Testamento. Nesses dias, estamos ofertando para ganhar almas, mas aquele que possui um coração contaminado pela mente desse mundo acha que é um desperdício. De forma aparente e piedosa, diz que devemos apenas fazer a obra social. Tudo aquilo que damos ao Senhor nunca é esquecido. Em verdade vos digo, onde for pregado todo
o mundo esse evangelho, também será contado o que ela fez para a sua memória. Aquilo que está em sua mão é temporal e passageiro, mas o momento que você entrega ao Senhor se torna eterno. Anos atrás, os pesquisadores descobriram enterrado num barro, no mar da Galileia, um barco dos dias de Jesus. Qual o nome que eles deram a esse barco? Barco de São Pedro. Sabemos que Tiago e João também tinham barcos. Então, por que eles escolheram Pedro? Simplesmente porque Pedro emprestou seu barco para o Senhor pregar na praia. O peixe pescado no mar da Galileia é uma tilápia, mas na maioria da parte do mundo é chamado de St. Peter Fish, ou seja, peixe de São Pedro. Aquilo que damos para o Senhor tem uma repercussão eterna, torna-se um memorial. Aquilo que temos nas mãos é somente uma semente. Quando colocamos nas mãos do Senhor, se torna uma colheita. O relato de Marcos, capítulo 14, verso 3 ao 5, diz que os discípulos reclamavam da mulher e recriminaram: prepare-se para ser duramente criticado quando você ofertar de forma generosa e extravagante ao Senhor. Mas o Senhor não desprezou a atitude de Maria. Antes, ele repreendeu todos por causa dela. Observe que depois da mulher ungir Jesus, Judas saiu para trair Jesus. Nada revela mais do coração do homem do que o dinheiro. Judas não amava Jesus, amava o dinheiro. A palavra de Deus diz que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6,10. A Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas que o amor ao dinheiro é a raiz. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. O amor do dinheiro não depende do quanto temos em nossa conta bancária. Há pessoas ricas que amam o Senhor e há pessoas muito pobres que só pensam no dinheiro, mesmo sem possuí-lo. Quando amamos o dinheiro, somos desviados da fé. A maneira de ser guardado do amor ao dinheiro é ofertando ao Senhor. Oportunidades de ofertar são janelas espirituais, porque os pobres sempre tendem convosco, mas a mim nem sempre tendes, pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela faz para o meu sepultamento. O Senhor diz que os pobres sempre terão conosco. O mundo parece que nunca haverá pobres, mas a promessa do Senhor é que não haverá pobres entre nós. O Senhor diz que os pobres sempre temos conosco, mas nem sempre o temos. Isso significa que a oportunidade de expressar o seu amor para com o Senhor são como janelas. O Senhor disse que aquele perfume era para embalsamar o seu corpo. Há alguns dias, algumas mulheres vão ao túmulo para embalsamar o Senhor, mas era tarde demais, ele já havia ressuscitado. Maria aproveitou a oportunidade, por isso ela será lembrada onde quer que for pregado o Evangelho. A oferta foi sobre a cabeça e os pés do Senhor. Maria ungiu os pés e a cabeça do Senhor. Lá em Marcos 14:3 fala da cabeça. Em João 12:3 acrescenta os pés. A cabeça representa o próprio Senhor e os pés representam a igreja. Por isso, toda essa história é um quadro da igreja. A igreja não é um prédio onde nos reunimos, mas cada um de nós é uma pedra viva que constitui o corpo de Cristo. Assim, a oferta de Maria ungiu todo o corpo. Lá em João, capítulo 12, verso 3. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos e encheu toda a sua casa com perfume do bálsamo. Em 1 Coríntios, capítulo 11, do verso 14 ao 15, diz que o cabelo simboliza a glória da mulher. O ato de usar o cabelo nos mostra que Maria estava entregando ao Senhor toda a sua glória. A nossa adoração não é nada mais do que o reconhecimento de que somente Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Quando adoramos, depositamos as nossas coroas aos seus pés. Maria estava dando algo para Cristo, mas sem saber que estava fazendo algo pelo qual seria lembrado por gerações. Por outro lado, ao vender Jesus por 30 moedas de prata,
Judas, na verdade, vendeu a sua própria alma por este valor. Tudo que fazemos para o Senhor, o Espírito Santo toma nota. Nessa semana, estamos trazendo ao Senhor uma oferta para ungir o corpo de Cristo. Se você não tem nada para ofertar, não se sinta culpado. Apenas ore para que o Senhor te prospere, você possa ter um memorial diante dele. Mas se você já recebeu a semente, semeie com alegria, porque o Senhor vai multiplicar a sua sementeira. Maria achou que o perfume era muito caro para que ela usasse, mas ela não achou caro para investir no Senhor. É muito bom ajudar os pobres, mas nada se compara ao ofertar ao Senhor. Em Betânia, a casa dos pobres, uma mulher ofereceu o presente mais caro a Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu oro abençoando todas as pessoas que ouvem essa palavra, que elas tenham revelação de que a sua fragrância da sua oferta a Jesus, que elas possam ser pessoas generosas, pessoas que contribuem para a obra. Repreendo todo espírito de avareza, pobreza, miséria na sua vida, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus amados irmãos e irmãs, vocês foram abençoados com essa palavra do pastor Aloysio. Comente aí no nosso canal, nos ajude a divulgar e que mais pessoas generosas sejam alcançadas. Se você foi abençoado, deseja ser um semeador do nosso ministério, aí tem o número do Pix. E você pode fazer uma oferta generosa, nos ajudando a semear, a pregar a palavra. E sempre crendo que tudo que você semear, você vai colher. Não do mesmo jeito, mas Deus vai multiplicar a sua sementeira. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém?